Olá, pessoal, tudo bem? Então, como é que foram aí as provas? Tudo certinho? Agora eu quero saber de redação, como é que foi? Tiraram 10, conseguiram gabaritar a prova ou tiveram alguma dificuldade em responder? Espero que não, né? Então, falando em prova, o que eu trouxe hoje pra gente? A nossa aulinha hoje será a correção da prova. Ah, professora, que bom. Então, por que eu trouxe para vocês a correção da prova? Porque aí é bom que vocês tiram, né, uma dificuldade caso tivessem alguma, né, na hora de responder ou por conta daquela questão. E aí tem aqui, né, para vocês tirarem a dúvida. Então, estão lembrados aí desse texto da Cruella? Ah, então. Então, vamos ler para a gente poder responder, né, as questões referente à prova. Não esqueçam que a gente está trabalhando em cima dessas questões da prova, para saber, né, com relação às dúvidas. Então, vamos lá. O texto dizia assim: Cruella, ambientada na Londres dos anos 70, em meio à revolução de punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Stella, inteligente, criativa e determinada, a fazer um nome para si através de seus designs. Ela acaba chamando a atenção da baronesa von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revoluções que farão com que Stella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella. Uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Vamos ver o que agora está pedindo nessa questão da Cruella, né, que nós vimos, para não ficar dúvida. A questão 1 dizia assim: é objetivo do texto lido. Então, ele quer o objetivo do texto: informar a data de estreia do filme, divulgar o filme produzido pela Disney, apresentar crítica positiva sobre o filme da Disney em cartaz ou relatar todos os fatos ocorridos no filme. Então, aqui, né, nesse pedacinho de texto que está aqui, vocês acham que ele tem... A primeira opção era de informar a data de estreia do filme. Em algum momento, né, ele fala isso aqui nesse texto. Ele diz, né, que foi ambientado nos anos 70 pela Revolução. Aí ele começa a dizer: é um filme da Disney, mostra a história de uma jovem. Então ele já nos mostra que é um filme da Disney e que ele veio, né, demonstrar a história de uma moça, ok? Que se chama Stella. Aí ele vai dando as características dela e aí ele diz, né, que ela se torna, né, uma pessoa que ele fala, né, uma pessoa mais rebelde e que se torna de Estela, ela vira Cruella, né? Isso que ele diz ali. Olha só o início, como é que ele fala, ó. Ambientada na Londres dos anos 70, lá, tá vendo? Ele já diz o ano. Aí ele fala em meio à Revolução, aí ele diz de onde vem, ó, o filme da Disney, e aí ele fala o que mostra. Mostra a história de uma jovem vigarista, lá dá o nome dela, que é Estela, e dá as suas características, ó. Inteligente, criativa, determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela acaba chamando a atenção da baronesa von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Né? Essa baronesa ela é muito chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas, ou seja, da Estela e da baronesa, desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que a Estela, né, que é essa moça inteligente e criativa, abrace seu lado rebelde e se torne Cruella. Então, a Estela ela vai se tornar Cruella a partir, né, desse relacionamento que ela tem com a baronesa, que é um relacionamento que ele fala, né, que desencadeia eventos, revelações e tudo mais. Aí ela se torna uma pessoa má, elegante, voltada para a vingança. Então, aquela menina, né, aquela jovem que era inteligente, criativa e determinada, se torna uma pessoa má, elegante, voltada para a vingança. Então, nesse momento, a gente não vê, né, a estreia da data. A gente também não percebe que é a questão, né, da C aqui. Então, aqui não informa data nenhuma. Aí, ele diz: apresentar crítica positiva sobre o filme, ele não apresenta, né?
nem não é o objetivo do texto, não é apresentar uma crítica positiva nem negativa com relação à história. Ele faz um resumo, né, da história. Então, ele faz aqui, ó, uma divulgação do filme. Então, ele não apresenta crítica. Relata todos os fatos? Não. A gente não conhece todos os fatos aí, principalmente a gente não sabe nem o que aconteceu no final da história, né? Ele só faz um resumo muito breve da história. Então, ele não relata todos os fatos. Ele só faz o quê? A divulgação do filme produzido pela Disney. Então, resposta B de bola. Vamos, então, para a questão 2. A questão 2 diz assim: pelas características que apresenta, é possível definir o texto como... Então, ele quer saber se é uma sinopse, uma resenha, um mito ou uma entrevista, né? Então, vamos lembrar os gêneros. No caso da sinopse, né? É aquele resumo breve da história, sem determinar a opinião do autor. Já a resenha, a gente tem o resumo e a opinião. Então, aqui é uma sinopse ou uma resenha? Ele tem opinião ou não tem opinião? Não tem opinião, né? Então, é uma sinopse. Então, nesse caso aqui, ó, mito não poderia ser, né? Porque mito é aquela história que demonstra heróis, né? No caso da entrevista também, que tem perguntas e respostas. Então, só nos demarcava a sinopse e a resenha. E eu disse várias vezes para vocês ao longo das nossas aulas, né? Que eles são gêneros parecidos, porém, o que difere uma da outra é aquela opinião que se tem crítica, né, do resenhista, que não tem na sinopse. A sinopse é um resumo muito breve e objetivo da história, ok? Ah lá, nosso gabarito. Ah, muito bem. E aí temos agora a questão 3. Vamos ver o que a questão 3 está pedindo? Ela fala assim: de acordo com as informações expostas no texto, a protagonista do filme pode ser descrita como... Então, a protagonista aqui do nosso texto, Cruella, como ela pode ser descrita, né? Então, eu tenho aqui, ele começa a falar da Estela como uma moça inteligente, criativa e determinada, e depois de conhecer com a baronesa, né? Esse relacionamento entre as duas, ele vem e transforma, né, a Estela em Cruella, que acaba sendo uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Então, vamos ver as opções, o que nos tem aqui. Ele diz: deselegante, assustador e cruel. Uma lenda fashion extremamente chique. Uma vigarista ambiciosa que, por meio do talento, busca escrever seu nome no mundo da moda. Uma artista sem prestígio devido às suas ações vingativas. Então, vamos lá. Na A, ele fala deselegante, assustadora e cruel. Né? Ela aqui, ela fala assim, que ela é uma pessoa inteligente, criativa e determinada, né? E aí, ela através do seu relacionamento com a baronesa, que é uma lenda fashion, né? Ela se transforma em uma pessoa rebelde e se torna Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Mas ele fala aqui, né, que ela é uma pessoa criativa, determinada a fazer nome para si através de designs, e ela acaba chamando a atenção da baronesa. Então, ela é uma pessoa, né, talentosa. Então, ela não pode ser, ela não é deselegante nem assustadora, ela não diz isso, né? Nem que é deselegante, nem que é assustadora. Então, não é a. Uma lenda fashion extremamente chique. Aqui, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora é a baronesa, e não é ela que a gente está falando, né? Então, essa opção se trata da baronesa. Uma vigarista ambiciosa que, por meio do talento, busca escrever seu nome no mundo da moda. Então, aqui, né, ela é, sim, uma pessoa de talento, que ele fala, né? Aqui, ó. Ela faz seu nome através de seus designs e acaba chamando a atenção da baronesa, então ela é bem talentosa. Perfeito? Então, a gente sabe que ela trabalha no mundo da moda, perfeito? A gente já sabe isso. Então, Joia, resta essa nossa resposta C, que ela é uma pessoa talentosa, né, que trabalha no mundo da moda, mas ela se torna uma pessoa vigarista ambiciosa depois que conhece a baronesa, né? Uma artista sem prestígios? Não, ela
né, uma pessoa com prestígio, tanto que ela chamou essa atenção da baronesa, senão ela não seria uma pessoa com prestígio. Perfeito? C de casa, C de casa. Temos umas questões que falam do texto, que agora é 4, que diz assim: a expressão entretanto presente no texto pode ser substituída sem prejudicar o sentido do enunciado. Então, o entretanto, vamos achar ele aqui, ó, ele está aqui. Vamos ler e vamos ver o que ele funciona, né? Ele diz aqui: é inteligente, criativa e determinada a fazer o seu nome para si através de seus designs. Ela acaba chamando a atenção da baronesa, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos. Então, né, ela é uma pessoa cheia de pontos positivos, e após conhecer a baronesa, né, esse relacionamento desencadeia algumas coisas, né? Como ele fala, entretanto, o relacionamento delas. Então, vamos lembrar do valor semântico das conjunções. Lembram disso? Então, entretanto, é uma conjunção adversativa que tem aquela ideia de oposição. Por isso que aqui ele fala que ela é uma pessoa, né, cheia de coisas boas, e depois, com esse relacionamento com a baronesa, desencadeia um monte de coisa. Então, tem essa ideia oposta. Aí nós temos as opções, que é o contudo, o portanto, o por isso e o porquê. Quais dessas 4 conjunções tem o mesmo valor semântico do entretanto, que é o valor adversativo? É o contudo, é o portanto, é o por isso, é o porquê? Ah, muito bem. Por isso que vocês acertaram na prova. É o contudo, né, que tem esse mesmo valor de adversativo. O portanto e o por isso é conclusivo. E o porquê é explicativo. Ok? Então, o que tem o mesmo valor, né, do entretanto, então ele pode ser substituído, é o contudo, que é o valor de adversativo. Ideias opostas. O portanto e por isso não caberia, porque é uma ideia de conclusão, e o porquê é uma ideia de explicação. Perfeito? Olha aí nosso gabarito, A de amor. Então, aqui agora eu tenho um outro texto para a gente poder ler e continuar respondendo, que fala assim: Cruella, live action à altura da Disney. Percebemos que vai tratar do mesmo assunto, né? Lançado no dia 28 de maio, Cruella tem sido um grande sucesso de público e crítica, citado por alguns como o melhor live action da Disney até agora. Escrito por Dana Fox e Tony acho que é Messina Amaro, e dirigido por Greg Gillespie. Nomes difíceis, né, pessoal? A professora não é professora de inglês. Vamos lá. O longa já garantiu sua continuação com apenas um mês de lançamento, consagrando o seu sucesso e animando os fãs à espera de mais aventura da carismática vilã. O longa se passa na década de 1970, no Reino Unido, e conta a história de Stella, uma menina cheia de personalidade com um olho excelente para a moda, gênio difícil de lidar e que desde cedo não aceita se encaixar em regras sociais que julga serem inúteis. A trama de início não faz menção ao pai de Stella, que ainda criança perdeu sua mãe. Vendo-se desamparada nas ruas de Londres, ela conhece Jasper e Horace, 2 meninos também órfãos que vivem de roubos e furtos. Sem ter outra maneira de sobreviver, ela se junta a eles, mas sem nunca esquecer seu maior sonho, que é se tornar uma grande estilista. Após um tempo, Stella, já uma jovem moça, consegue emprego numa importante boutique de Londres, propriedade da baronesa von Helmer, uma das maiores estilistas do país. Ela logo se destaca em meio a travessuras e consegue um posto para trabalhar ao lado da estrela maior da empresa. Porém, descobre que a baronesa não é apenas uma pessoa sem educação e que trata mal seus funcionários, mas também é uma pessoa sem escrúpulos. Deixa eu ver. Capaz de acabar com a vida de quem ousar se meter em seu caminho. E aí que o talento para a moda de Stella desabrocha, e é aí também que vemos os primeiros traços de Cruella. A vilã vira à tona. Alternando entre os papéis de Stella e Cruella, Emma Stone está deslumbrante.
a atriz consegue transferir diferentes características para cada uma delas, como se fossem duas personagens diferentes, mas que no fim se complementam inteiramente. Cruella é individualista e inconsequente, mas apesar de suas atitudes por vezes impensadas, conseguimos criar empatia pela personagem e até mesmo compreender o porquê de suas atitudes. É que a vilã carismática que você assiste torcendo para que a vida lhe sorria em algum momento. Muito bem. Então vamos ver o que está sendo pedido, que é a questão 5. Fala assim: o texto lido é uma resenha, cujo objetivo é... Então, aqui, né, nós já demarcamos o gênero textual, que é resenha, que é diferente da sinopse, por isso que nós vimos no texto, né, a parte crítica da história. E aí ele quer o objetivo da resenha, é claro, focado na história da Cruella. Então, vamos ver as opções e aí a gente descobre, né, quais dessas têm o foco no objetivo do gênero resenha. Então, resumir o filme Cruella, apresentando os principais fatos vividos pela protagonista, convidar o leitor a assistir ao filme, divulgar o filme Cruella, apresentando as partes mais importantes do enredo e posicionamento crítico sobre ele, divulgar o filme Cruella, apresentando as partes mais importantes do enredo, sem apresentar o posicionamento crítico sobre os fatos narrados na obra. Esse é muito fácil. O que vocês marcaram? Tem alguns que não lembram, né? Então, vamos tentar achar o erro de cada questão, de cada opção. Na A, ele fala, resumir o filme, apresentando os principais fatos vividos pela protagonista. Na verdade, a função da resenha, né, não é apenas fazer o resumo da história. Perfeito? Ele tem a proposta, né, a resenha de divulgar a obra, ok? E aí ele divulga essa obra apresentando os fatos mais importantes e com opinião crítica, né? As duas coisas. Então, não é só resumir o filme, ok? Isso nós vimos lá na sinopse, né? Que tem essa função das partes principais de fazer essa divulgação do resumo breve e objetivo. Então, resumir só o filme apresentando os fatos não é o papel da resenha, só isso. Convidar o leitor a assistir ao filme? Bem, nós temos, a resenha tem esse propósito, né? Também de fazer com que o leitor assista ao filme, leia a obra, caso seja uma história, um livro, né? Mas o objetivo central da resenha, que nós acabamos de ver, não é isso. Ele não está fazendo a proposta de convidar para assistir o filme. C. Divulgar o filme Cruella, apresentando as partes mais importantes do enredo e posicionamento crítico sobre ele. Aqui sim nós temos, né, a proposta dessa resenha, que foi fazer, né, a divulgação da história, apresentando os fatos mais importantes e o posicionamento crítico, que nós vimos ali na resenha. Então, aqui nós achamos a nossa resposta. Divulgar o filme apresentando as partes mais importantes sem apresentar o posicionamento crítico? Isso aqui não pode. Tem um posicionamento crítico nessa resenha, né? Então, já eliminamos a D também. Nosso gabarito C de casa. Vamos para a próxima questão. Questão 6, que fala assim: releia o primeiro parágrafo do texto e considere verdadeiras ou falsas as assertivas sobre eles. Então, a gente vai ler primeiro, tá, o trecho que ele está pedindo, para depois a gente marcar verdadeiro ou falso, ok? Então, ele diz assim: lançado no dia 28 de maio, Cruella tem sido um grande sucesso de público e crítica, citado por alguns como o melhor live action da Disney até agora. Escrito por Dana Fox e Tony McNamara e dirigido por Craig Gillespie, o longa já garantiu sua continuação com apenas um mês de lançamento, consagrando seu sucesso e animando os fãs à espera de mais aventura da carismática vilã. Então, a gente vai marcar, tá? Verdadeiro eu vou lendo, e a gente vai botando verdadeiro ou falso, depois a gente acha a opção. Tá bom? Então, na primeira ele diz: o parágrafo introdutório, o parágrafo introduz o texto, expondo a ficha técnica do filme resenhado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ele acabou de dizer aqui, né? Ó,
o dia do lançamento, que foi de 28 de maio, ele fala do sucesso, ele cita, né, as pessoas, quem escreveu, ó, que foi a Dana Fox e o Tony McNamara, quem dirigiu, que foi Greg Gillespie, né? E ainda fala que ele garantiu a continuação no mês de lançamento. Então, verdadeiro. 2. O parágrafo resume o enredo do filme. Ele resume? O que a gente acabou de ver aí? Não foi o resumo, né? Então, aqui é F. O parágrafo destaca a aceitação do público ao enredo do filme. Verdadeiríssimo, olha aqui, ó. Ele diz aqui, ó. É a continuação com apenas um mês de lançamento, consagrando seu sucesso e animando os fãs à espera de mais aventura. Então, diz isso sim. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro. Onde está? C. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Nosso gabarito, C de casa. Esse foi fácil, né? Era até uma questão grande, porém, se fizesse exatamente como eu fiz, né, não teria erro. Era só ir lendo e marcando verdadeiro ou falso e depois achar a resposta, porque fica mais fácil assim. 7. No trecho, uma menina cheia de personalidade, com um olho excelente para a moda, gênio difícil de lidar e que desde cedo não aceita se encaixar em regras sociais que julgam ser inúteis. A expressão em destaque sugere, então a expressão é com um olho excelente. Ele sugere que Cruella não tem problemas de visão, Cruella tem grande talento para a moda, Cruella possui bonitos olhos que chamam a atenção de todos e nenhuma das alternativas. Então, vamos lá. Quando ele diz uma menina cheia de personalidade com um olho excelente para a moda. Então, quando ela fala que ele tem um olho excelente para a moda, né? É que ela bate o olho e ela vê que aquilo ali é bom para a moda, que aquilo ali serve para a moda, né? Não que ela tem problema de visão, como me diz ela não tem problema de visão. E sim, Cruella tem um grande talento para a moda, né? Cruella possui bonitos olhos, não é isso que diz ali também. E como a gente vê que a B bate com a nossa resposta, também não pode ser nenhuma das alternativas. Então, essa foi fácil, né? Olha aí, nossa questão. P de bola. Vamos para 8, então. Vamos ver o que a questão 8 está nos exigindo. Fala assim, o fragmento que expõe uma opinião do autor. Então, a gente vai voltar ao texto, tá? Com essas partes retiradas e vamos ver qual é uma delas de opinião. O longa se passa na década de 70. Vamos ver onde diz aqui, ó. O longa se passa na década de 70 no Reino Unido. Aqui não tem opinião, então não é essa. Então a gente já elimina A, né? Aí ele fala, após um tempo, Estela já uma jovem moça consegue emprego numa importante boutique de Londres. Vamos ver aonde está. Aqui. Após um tempo, Estela, já uma jovem moça, consegue emprego numa importante boutique de Londres, proprietária da baronesa Helma. Aqui também não, aqui é um resumo do que acontece com a Estela. Então, também não é a B. A C, descobre que a baronesa não é uma pessoa sem educação e que trata mal seus funcionários. Vamos ver onde está essa parte. Aqui, ó. Porém, descobre que a baronesa não é apenas uma pessoa sem educação e que trata mal seus funcionários, mas também é uma pessoa sem escrúpulos. Então, aqui também um resumo da história na hora que ela descobre a personalidade da baronesa. E sobre o AD, vamos ver. É aquela vilã carismática que você assiste torcendo para que a vida lhe sorria em algum momento. Bem, ai, eu botei a resposta, mas a gente já tinha achado, né? Vamos ver se a gente acha ela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. É aquela, aqui, ó. É aquela vilã carismática. Ó, lendo a parte de cima, né? Cruel, individualista, inconsequente, mas apesar de suas atitudes por vezes impensadas, conseguimos criar empatia pelo personagem, até mesmo compreender o porquê de suas atitudes. É aquela vilã carismática que você assiste torcendo para que a vida lhe sorria em algum momento. Então, aqui é um parágrafo, né? Que ele já está dando a sua opinião desde o início, né? Ó, alternando entre os papéis de Estela e Cruella, Emma Stone está deslumbrante, a atriz consegue transferir diferentes características, então é um parágrafo todo, né, que ele tem a opinião. Então, qualquer pedaço deste parágrafo
seria a opinião do autor. E esse é um pedaço do parágrafo. Perfeito, deditado, muito bem. Então, vamos para o texto 3. E vamos ver o que esse texto 3 está nos dizendo. Vamos lá. Entrevista. Você é criativo? Ah, sim, sou muito criativo. Pesquisas apontam que pessoas criativas tomam atalhos éticos e que, em geral, são menos honestas. Você leva um longo período para fazer as coisas? Eu não sei a resposta certa. Vamos lá. 9. Na entrevista em questão, o entrevistado, no último quadro, diz não saber a resposta certa. Por quê? A pergunta depende do conceito de tempo, que é relativo para cada pessoa. Percebe que qualidades podem ser interpretadas como defeitos pela entrevistadora. Pretende transmitir uma visão de humildade e ingenuidade para a entrevistadora. E a entrevistadora não o deixa falar. Então, olha aqui, ó. É a primeira pergunta dela lá no quadrinho, ela pergunta se ele é criativo. Aí ele diz que ele é muito criativo. Aí olha o que ela fala. Pesquisas apontam que pessoas criativas tomam atalhos éticos e que, em geral, são menos honestas. Então, ele fala que ele é muito criativo. E aí ela fala dessa pesquisa, né? Feita que diz que pessoas honestas são, que pessoas criativas são menos honestas. Então, chama ele, né, de desonesto. Aí ela continua. Você leva um longo período para fazer as coisas. E como ele tinha dito que ele era criativo, teoricamente ele tinha que dizer, né, que não, que ele faz rápido. Aí ele vai e diz, eu não sei a resposta certa. Então, assim, ele ficou, né, pensando, pô, ela acabou de dizer, né, que a qualidade que eu tenho, que eu disse que eu sou muito criativo. Tem pesquisa que pessoa criativa é menos honesta, né? Então ele acaba falando, interpretando que essa coisa dele boa de ser criativa, essa qualidade, não é tão bom, então acaba sendo um defeito. É isso que ele fala, né? Aí ele vem lá nessa resposta. A pergunta depende do conceito de tempo? Não, né? Não tem nada a ver isso. Ele simplesmente fugiu da resposta. B. Percebe que qualidades podem ser interpretadas como defeitos pela entrevistadora, que foi exatamente o que aconteceu. Ele fala que ele era muito criativo e ela diz da pesquisa, né? Já achamos a nossa resposta. Vamos ver a C. Pretende transmitir uma visão de humildade, de ingenuidade? Não. Né? Até porque, sendo logo uma entrevista de emprego, ele, né, deveria ser uma pessoa, não dizer que a pessoa não tem que ser humilde, mas ser honesto e jogar a seu favor. E aí foi o que ele fez na primeira pergunta e acabou dando errado, né? A entrevistadora não deixa falar, não, em momento nenhum ela não fala isso, né? Então, resposta B de bola. Vamos para a questão 10, que diz: assinale a alternativa incorreta sobre o gênero entrevista. Então, ele quer a resposta errada sobre a entrevista. Então, vamos ler as opções primeiro. Costuma ser realizada de forma oral. É necessário em todas as situações o uso da norma padrão. É marcada pela sequência de perguntas e respostas. Dependendo da identidade dos interlocutores e dos objetivos propostos pela entrevista, é comum o uso de gírias. Então, vamos aqui eliminando as questões, né? Acho que é C, não tem nem o que pensar, né? Realmente, entrevista é pergunta e resposta. Você tem uma pergunta e uma resposta, né? Trabalhamos assim. Então, a C está certa. A e a D, elas estão em sequências, né? Não, a B e a D, que diz. A B fala assim, é necessário em todas as situações o uso não é padrão. Aí ele vem na D. Depende da identidade dos locutores e dos objetivos propostos pela entrevista, é comum o uso de gírias. Então, estão vendo que elas, né? Primeiro ele fala que em todas as situações, ó, todas as situações é padrão. Aí ele fala, né, que dependendo, né, de quem está ali fazendo a entrevista, está sendo entrevistado e fazendo a entrevista, pode-se usar gírias, então ele sai da norma padrão. Então, ele fala que em todas as situações tem. Qual é a certa, qual é a errada? Só pode ser aí. Uma está certa, outra está errada, porque elas estão se contradizendo. Então, vamos lembrar do gênero, o que eu falei para vocês. Né? No caso do gênero de entrevista, ela é dependendo, né, da informalidade que tem entre o entrevistado e o entrevistador, você pode sim ter uma linguagem informal. Você não necessariamente precisa seguir o padrão, né, da norma padrão. Então,
dependendo da entrevista. Então, aqui ele fala em todas as situações. Então, aqui está errada, né? Eu não uso em todas as situações a norma padrão. A D, sim, ele fala que dependendo, né, da identidade, você pode usar gírias, porque você pode ter uma forma coloquial, né, informal. Então, a D está certa e a B está errada. E a A fala costuma ser realizada de forma oral. Quando ele fala que costuma ser, não quer dizer, né, seja sempre, então também está certa. Então, essa foi fácil de matar, né? A questão 10, nosso gabarito, B de bola. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa correção de prova. Tava fácil, não tava? Tinha, né, um dos gêneros aí, uma resenha um pouquinho grande, mas não estava difícil. Era bom que a sinopse e a resenha tratavam da mesma história. Então, ficava mais fácil, né, de responder. E o gênero entrevista também estava bem fácil. Espero que vocês tenham gabaritado, né, ou pelo menos tirado uma nota muito boa para ajudá-los aí na média de vocês no nosso terceiro trimestre. E eu volto na próxima aula com mais informações da nossa apostila 3. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!